Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o segundo vídeo de introdução à jornada alquímica pelo Eneagrama e são vídeos sobre o zero. O Eneagrama é composto por 9 pontos e eu tô aqui contextualizando esse trabalho de exploração dessa geometria partindo do princípio que não é o 1, é o 0. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior e hoje, dando sequência, eu quero abrir aqui um tema também polêmico. Então, queria começar dizendo que eu não sou uma autoridade sobre os temas que eu vou abordar no vídeo aqui de hoje, mas eu sou uma estudante comprometida e disposta a compartilhar as minhas descobertas nesse processo, porque eu acredito que a gente precisa começar a pensar sobre aquilo que a gente foi ensinados a começar a refletir através da nossa própria inteligência, da nossa própria experiência. Então, não estou aqui querendo trazer uma outra verdade, mas estou querendo abrir espaço em coisas que a gente naturalizou e que muitas vezes a gente nem tem consciência de que estão nos afetando no pano de fundo. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre o que opera no nosso inconsciente coletivo, que é a fundamentação, né, a perspectiva de mundo por trás de todas as nossas instituições que nos afetam diretamente, porque são as instituições que hoje em dia cuidam da educação dos seres humanos, da saúde, do governo. Então, essa lógica, por mais que muitas vezes você não pessoalmente tenha escolhido acreditar nesses conceitos, nessa perspectiva de mundo, elas são os paradigmas dentro do qual a nossa cultura opera e, por consequência, elas nos afetam até que a gente se torne consciente delas e comece, então, a observar, a criar uma distância e a questionar, a reformular isso tudo para a gente acessar a nossa própria sabedoria. Então, o tema que eu quero trazer aqui hoje é o mito de criação, porque a partir do mito de criação, que é a base, né, da cultura judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade patriarcal europeia, tem uma fundamentação ali que define a nossa forma de ver o mundo. Então, eu vou começar trazendo um pouco, refrescando a memória de quem fez primeira comunhão ou que, né, já ouviu alguma coisa sobre a Bíblia, mas lembrando disso, que são crenças que estão muito profundamente arraigadas e que têm consequências materiais que muitas vezes a gente não conecta uma coisa com a outra. Então hoje eu tô querendo aqui trazer a luz para a gente começar a observar onde esses mitos estão operando no nosso inconsciente. E antes de entrar no mito da teologia cristã, eu queria só elucidar um pouco como que funciona, né? Então, tem vários estudiosos que falam sobre o poder dos mitos, né? O Jung estudou muito isso, Joseph Campbell, e todas as culturas mais ancestrais funcionavam a partir de mitos, né? Então, tem a mitologia indígena, a mitologia iorubá, a mitologia celta e tudo isso. Na nossa educação contemporânea, e inclusive dentro da psicologia, que é a porta de entrada para o autoconhecimento dentro da nossa sociedade, ainda se julga a imaginação como uma faculdade infantil, né? Então se menospreza um pouco isso e a questão é sempre não, volta para os fatos, para a realidade, sem perceber o que está por trás disso, né? E o nosso inconsciente opera através de símbolos, através de imagens que são
a combinação de crenças com emoções. Isso forma uma imagem. Muitas dessas imagens ficam cristalizadas, por exemplo, quando a gente tem um trauma, um choque, essa imagem fica cristalizada e vai emanando essa vibração dessa imagem de tal maneira que isso é magnetizado para o nosso campo. Então a gente acredita numa coisa inconscientemente e a gente vive aquilo fora e muitas vezes a gente não consegue perceber. E para além dos nossos mitos pessoais, né, das nossas imagens pessoais, tem esse mito, esse contexto que é o zero que eu tô querendo trazer, é o zero da matriz, né? E aí tem esse contorno e depois tem esse infinito. Então a ideia é dissolver um pouco esse contorno, ampliar para as nossas células poderem vibrar, para a mente poder se expandir, para a gente poder captar uma mitologia que seja mais baseada na observação da natureza. Então, depois que eu terminar essa apresentação sobre a mitologia cristã, eu vou também trazer um pouco da mitologia iorubá, que é uma ciência espiritual que parte a partir da observação de como a natureza funciona e parte do princípio de que nós somos natureza. Então, observando como a natureza funciona, seus ciclos, suas forças, né, como elas interagem, os elementos, e então se chegou a uma compreensão de como nós, enquanto seres humanos, operamos também para poder se alinhar com isso. Vamos lá, então. Bom, no começo da Bíblia, no Gênesis, tem uma passagem que diz que homem criou um homem e uma mulher a partir da argila, do barro. Esse homem foi chamado Adão, essa mulher foi chamada Lilith. Na Bíblia, como nos chega até hoje, é isso que aparece e depois acabou. Não se fala muito mais. Mas tem alguns registros que mantiveram a história do que aconteceu, porque que a Lilith sumiu, né, do mapa. E nessa história se diz que eles conviveram durante um tempo e aí teve um momento em que Adão queria, eles iam ter uma relação sexual e Adão queria que Eva se deitasse para ele deitar em cima dela. E aí ela diz: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tu igual. E ele, Adão, não aceitou isso, não aceitou essa dinâmica, esse posicionamento de Lilith. E então Lilith sai do paraíso e vai viver, dizem, no inferno, né? A minha leitura é que ela foi viver na escuridão, né? Então é como se nesse momento o lado masculino e feminino da psique tivessem se rompido, porque o lado feminino, pensando mais nos sentimentos, né, no erotismo, na energia, manifestou uma vontade que era de guiar, que era eu guio, né, eu vou por cima e você se submete à minha guiança. E a razão não aceitou, queria controlar, queria estar sob no poder, né? E aí houve essa ruptura. Então, pensando intrapsiquicamente, é como se fosse esse momento em que acontece uma cisão interna, onde essa força nossa, da nossa fertilidade, do nosso erotismo e da nossa vontade, da clareza, do que esse corpo precisa, porque esse corpo tem uma inteligência, né? Ele se comunica, mas Adão, pensando na nossa mente racional, não escuta, né? Quer fazer do jeito que ele sabe que é para fazer, pensando na mente patriarcal. E aí acontece essa cisão e Lilith vai viver no inferno. Que eu entendo o inferno como uma mentalidade que fez a gente temer aquilo que está no inconsciente, né? A nossa cultura existe como existe porque a gente foi ensinados a ter medo do que a gente não conhece, a ter medo do desconhecido. E esse corpo, realmente, a gente não conhece.
Assim como a natureza, a gente não conhece até que a gente começa a se relacionar, mas é sempre num lugar de humildade, né? De lembrar que somos filhos, feitos do humus. Então é um lugar de realmente a mente se curvar diante dessa sabedoria para aprender com ela. E então eu entendo também aqui que Lilith representa o princípio feminino da natureza, que é um tema muito importante da gente estar observando agora, porque a gente realmente está chegando num fim de um ciclo, né? Um fim de um ciclo de dominação do patriarcado, de uma cultura de acreditar que a mente sozinha sabe o que fazer, que a gente pode escolher, assim, que o livre-arbítrio é, então eu faço o que eu quero porque eu sou o ser mais evoluído do planeta e o resto que se submeta a mim, o resto pensando na natureza sem perceber que esses são os recursos que nos dão a vida, que nos dão a nutrição que a gente precisa, a fertilidade. E eu acredito que todo esse adoecimento que a gente está vivendo, não só físico, mas também que é um reflexo do nosso adoecimento psicológico devido a essa separação desse respeito, né? Eu acho que essa passagem ela fala muito sobre a nossa falta de respeito em relação ao nosso corpo, em relação ao princípio da fertilidade, em relação à nossa energia sexual, que foi reprimida, né? E aí, desde então, passaram a dizer que o sexo é mal e a serpente, eu vou voltar nisso depois, mas tudo isso foi condenado, ou seja, levado para o inconsciente, e tudo que fica reprimido no inconsciente precisa sair. Então, essa negatividade que a gente percebe hoje, essas distorções todas que estão vindo à tona a respeito da distorção do abuso de poder na sexualidade, a questão da situação da prostituição, né, que também era uma profissão sagrada nos templos matriarcais e que está sendo tão... os abusos, né, tudo isso que está envolvido na nossa sexualidade, além da falta de prazer, além da falta de vitalidade, que a medicina taoísta diz que tem muito a ver com a forma errada como a gente usa o sexo, porque a gente força o nosso corpo a fazer algo a partir de imagens que a gente recebeu sem uma escuta, sem uma sensibilidade, né? Que é o que o Tantra traz, que é realmente abrir espaço para que os nossos sentidos possam dizer e ir se abrindo aos poucos e não uma projeção de uma imagem do que eu quero ver para eu poder sentir, que eu sinto também que é uma substituição desses mitos sagrados, como o Yorubá que eu vou trazer, que tem uma função psíquica de nos guiar, de nos conduzir, para saber qual é o direcionamento para a gente utilizar a nossa energia. E a gente foi privados disso, né? E nos deram filmes hollywoodianos com estrelas pornô, e a gente passa então a acreditar que a sexualidade é isso, mas ela realmente não nos toca, né? Não alimenta a nossa alma, justamente porque esse princípio original da sexualidade, que tem uma dignidade, que é uma entidade criada pelo princípio divino, né? Pela inteligência cósmica, ela foi velada, assim como essa mitologia da criação que existia antes da Bíblia, mas que existem, né, relatos que contam sobre um povo, os babilônios, se não me engano, que ainda cultuavam a deusa Lilith como a deusa da fertilidade. E tudo isso está trancado na Biblioteca do Vaticano, porque realmente não se tem a intenção de que o ser humano descubra isso e ressignifique essa mitologia, porque realmente é onde está o nosso maior potencial, é no nosso aspecto energético, né? É em transcender a matéria, perceber que a matéria é energia, porque é o lugar onde a gente volta a se conectar com o mundo, com os mundos, né? Onde a gente tem uma possibilidade de desenvolver uma forma de ver a vida e de se relacionar com a vida
que tem um outro sentido, né? Para além da sobrevivência e da procriação, que é o que a gente fica quando a gente se desconecta dessa sabedoria. Espero que esteja fazendo sentido tudo isso. E então, depois que aconteceu essa separação, tem muitos detalhes aqui que eu não vou entrar, eu vou só pontuar algumas coisas e mais profundamente a gente vai entrar num autoestudo dentro dessa jornada. Então, aqui só algumas pinceladas, assim. Queria falar um pouco também sobre o que acontece depois desse momento, né? Então, Lilith está lá no inferno, nesse lugar oculto que a nossa cultura aprendeu a temer, né? Porque realmente quando a gente teme o oculto como algo maligno, a gente dá o nosso poder inconscientemente para que o nosso oculto seja ocupado por aquilo que o inconsciente coletivo nos leva a acreditar. Então, essas crenças limitantes que ficam aí impregnadas até a gente voltar a olhar para dentro e acessar essa sabedoria oculta, né? E então Lilith tá lá e aí Adão reclama, né? Fala, poxa Deus, essa mulher que você criou para mim não me obedeceu, ela foi embora. E aí Deus resolve a questão dele, ao invés de, né, ser um Deus que media, né, essa figura do ancião, como muitas vezes a gente vê essa imagem do Deus como um homem barbudo, que não media, né, não questiona a atitude de um ou do outro, e essa separação, mas vai lá e dá uma solução barata, vamos dizer assim, que é tirar uma costela do Adão e criar uma mulher, Eva. Essa sim seria submissa à sua vontade e não teria mais nenhum problema, né? Então, é muito interessante, assim, pensar nessa simbologia, e foi assim que eu comecei a investigar um pouco mais sobre a mitologia, porque me chamava muito a atenção o fato dele ter tirado da costela, né? Porque o que tem na costela, aqui de baixo, né? Tem o diafragma e tal, e aí tem os órgãos relacionados com o nosso plexo solar, que é um lugar, e para quem já estudou um pouco de yoga ou do sistema de chakras, sabe que aqui é o lugar onde mora o nosso poder pessoal, o nosso senso de eu, né, de individualidade. E é um lugar que muitas correntes dizem que é o lugar onde a nossa humanidade está presa. E que nesse momento a gente está tendo justamente essa oportunidade de sair daqui, desse individualismo, e deixar a energia subir para o nosso coração, para a gente poder acessar a nossa expressão, que é a expressão da sabedoria do nosso coração, para acessar a nossa visão e para se abrir, né, espiritualmente. E então é muito interessante, porque essa mitologia, eu sinto que ela já apresenta uma cristalização e uma naturalização do fato da gente estar vivendo a partir desse lugar. Porque se a gente fala que é assim que fomos criadas, é assim que o relacionamento entre o masculino e o feminino acontece a partir daqui, porque foi assim que o Criador quis, então a gente não tem nenhuma imagem mental de que existe algo além, né? De que existe uma outra possibilidade, porque tudo nessa vida é cíclico. Então, se a gente parte de uma imagem que é o princípio, o nosso fim está muito conectado com esse princípio. Os nossos mitos têm essa função mesmo de colocar uma energia em movimento. E o que me chama a atenção nas mitologias que foram dissociadas do princípio criativo da natureza é que justamente são imagens fixas. E isso faz muito sentido, porque serve muito bem à intenção da cultura patriarcal, que é fixar, né, o status quo, é tudo sobre o controle, o poder, a dominação. Então, a gente pode também pensar o quanto a gente tem uma ideia sobre a mulher, sobre o ser feminino,
que está distante da sua origem, né? Pensando que a sua origem é aquela que foi criada pelo Criador e, na verdade, criada a partir da Mãe Terra, né? A partir do útero da terra, da argila, né? Dessa substância divina, mas que veio criada daqui, ou seja, veio criada a partir das vontades desse homem, desse princípio racional e intelectual, que é filho à imagem e semelhança do Criador. Então, esse Criador, já vou colocar aqui, que ele é muito distorcido, né? Porque é essa ideia de que ele obedece aquilo que o homem pede para ele, sem levar em consideração a mulher, né? Como se ele não levasse, como se o princípio criativo tivesse criado e escutado mais o nosso racional do que a nossa energia, o que de fato é também uma realidade, porque a nossa palavra, o nosso intelecto tem muito poder, então aquilo que a gente pede é aquilo que acontece. E pensando assim, então, o Criador, ele é a energia vital, a energia que diz sim para aquilo que é pedido pelo nosso princípio masculino. Não estou querendo tanto trazer a história de dominação entre os sexos, porque eu acredito que ela é só um reflexo desse nosso estado de dominação interno, do nosso intelecto sobre o nosso sentir, sobre o nosso corpo, sobre o nosso instinto, a sabedoria instintiva. E então é interessante a gente observar como o que a gente está se relacionando hoje enquanto princípio feminino é uma substituição do princípio original e é uma ideia moldada a partir da nossa razão sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser feminino, e que logo fragmenta a gente e diz que é assim, que realmente a gente cria esse ser mulher a partir do nosso ego, a partir de uma imagem de ser uma boa mulher, uma mulher virtuosa, uma boa mãe, né? Uma boa companheira, boa, sempre boa em oposição ao mal, que é aquele princípio original e que é o princípio que ainda somos, mas que está sendo negado, e que uma das intenções dessa jornada é cada uma dentro de si voltar a dar espaço para iluminar essa escuridão, para resgatar essa conexão original com o princípio criativo feminino, que não é só uma imagem de ser uma boa mulher, mas é uma integridade em relação à nossa responsabilidade por ter o poder que a gente tem, o poder de dar a luz, o poder da nossa fertilidade, não só de dar fertilidade, de dar a luz fisicamente, mas de dar a luz a imagens, a ideias, as nossas emoções, de magnetizar pra gente a vida que a gente acredita. Então, eu vou concluir esse vídeo por aqui, porque já deu tempo, e aí na próxima a gente entra, então, para fazer um paralelo de como a cultura iorubá enxerga a criação e como essa perspectiva afeta e diferencia as nossas culturas. Espero que vocês tenham aproveitado a exploração e convido para que ela siga reverberando no seu campo e te trazendo reflexões a nível pessoal sobre a sua forma de se relacionar com você e com o mundo.